E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia, essa playlist completa sobre tudo de fisiologia que estamos fazendo aqui no canal gratuito para você. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples, só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicando ali você é inscrito e participa aqui, sempre recebendo novas notificações de vídeos. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos esses dias referente à área da saúde. Tranquilo? Então tá convidado e vamos logo ao que interessa, vamos entender aí um pouquinho mais sobre a fisiologia renal. Vamos lá. Então galera, o que a gente pode falar de fisiologia renal hoje, no tema aí que é a regulação da excreção. Nós vimos em vídeos passados que o rim é um órgão importante no processo de eliminação de substâncias, excreção de substâncias e vai participar da regulação de várias coisas. A gente vai relembrar um pouquinho nesse vídeo. Mas a gente sabe que o rim, por final, ali no processo de filtração nos néfrons, elimina a urina. E nessa urina a gente pode encontrar várias substâncias, como a gente vê aqui na tela, seria sódio, potássio, cálcio, creatinina, ureia e até mesmo a água, que é o solvente de todas essas substâncias aí, facilitando com que elas sejam eliminadas. Agora, é óbvio, a urina, né, e tanto a concentração dessas substâncias na urina vai depender das circunstâncias. Não tem como a gente determinar que tal quantidade vai sair nessa urina. Não, depende da situação em que se encontra esse indivíduo. E é o que a gente vai analisar agora. Bom, galera, aí a gente vai entrar no ponto da hidratação. Como a gente está falando de eliminação, o que vai determinar se o indivíduo elimina mais ou menos urina é a hidratação dele. Se ele está muito bem hidratado, obviamente a gente vai saber que ele não vai eliminar, ou melhor, ele vai eliminar muita urina. Se ele está muito hidratado, elimina mais urina. Se ele está pouco hidratado, em uma situação ali, né, de falta de água, no deserto, por exemplo, obviamente o corpo não vai eliminar tanta urina. Vai manter aquela água naquele organismo. E como que a gente faz isso? Por meio da osmolaridade. Então, galera, lembre-se, é o óbvio, muito hidratado, elimina mais água. Pouco hidratado, elimina pouca água. E óbvio, a gente falou que esse processo de regulação é feito pela osmolaridade. E essa osmolaridade, a sua alteração, é percebida pelo nosso hipotálamo. Esse hipotálamo que vai perceber alterações e essas alterações, ao ser percebida por esse hipotálamo, ele vai gerar ali a sede. Ele gera essa sede e ao gerar a sede ele também induz com que a hipófise libere a ADH, que é o hormônio antidiurético. Quando você está em situações ali, né, onde essa osmolaridade está alta devido à baixa hidratação. E nesse caso, o ADH vai atuar lá nesse néfron, fazendo com que eu tenha o quê? Uma maior reabsorção de água, fazendo com que a água seja menos eliminada. Tranquilo? Então lembre-se, o hipotálamo percebe essa alteração da osmolaridade, vai fazer com que ative o centro da sede e também vai levar à liberação de ADH nessa hipófise, que vai atuar nos nossos néfrons para que ocorra maior reabsorção de água lá nos nossos rins. Outro ponto também, galera, referente aí à concentração de água e os volumes do nosso corpo, é exatamente falando da pressão arterial. Por exemplo, o volume sanguíneo, ele é percebido diretamente pelos barorreceptores, que são como se fossem sensorizinhos que estão ali nesses vasos. E claro, se existe uma alteração do volume sanguíneo e da pressão arterial, esses barorreceptores vão perceber e vão atuar para que ocorra ali, de certa forma, uma ação do nosso corpo para restaurar aquela homeostase. Por exemplo, se eu tenho ali uma baixa no volume sanguíneo e uma queda da pressão arterial, o que vai acontecer? Esses barorreceptores vão ser sensibilizados e vão gerar uma resposta.
Agora, que respostas seriam essas? Pensa bem, se eu tenho uma diminuição do volume sanguíneo e uma queda da pressão arterial, esses barorreceptores vão atuar fazendo com que eu tenha a ativação daquele sistema, renina, angiotensina, aldosterona. E claramente, eu também vou fazer com que os nossos rins lá nos néfrons façam uma maior reabsorção de água. De certa forma, se eu reabsorvo água, eu vou ter o quê? Uma elevação do volume sanguíneo. E se eu aumento o volume sanguíneo, eu aumento a pressão arterial também. Tranquilo? Então eu tenho o sistema renina, angiotensina, aldosterona e também uma maior reabsorção de água, possibilitando o quê? O aumento do volume e o aumento da pressão. Então veja, tudo no nosso corpo é controlado para que exista um equilíbrio, uma homeostase. E quando a gente fala de volume e pressão, esses barorreceptores estão atuando e, como estamos falando de fisiologia renal, os rins participam nesse processo, né, de controle, de homeostase. Outro processo importante também, galera, é referente ao cálcio, que é um elemento muito importante aí para o nosso metabolismo, contração muscular, também para a constituição dos nossos ossos, mas a gente tem que destacar que o cálcio, né, em uma situação ali onde eu tenho altas concentrações dele no nosso sangue, o paratormônio, que é um hormônio responsável por esse cálcio, ele vai estar o quê? Inibido. Ele que é produzido lá na nossa paratireoide, aquelas glândulazinhas que ficam atrás da tireoide. Pois é, esse paratormônio, o PTH, será diminuído quando eu tenho grandes concentrações de cálcio no nosso sangue. E obviamente, como estamos falando de rins aqui, fisiologia renal, os rins vão diminuir a reabsorção de cálcio. Quando eu tenho elevação, né, muito grande ali de cálcio no sangue, eu diminuo a reabsorção de cálcio. Então, mais cálcio vai sair na nossa urina. Agora, galera, o contrário também é verdade. Se eu tenho ali uma situação de hipocalcemia, baixa concentração de cálcio no nosso sangue, o PTH entra em ação para que esse cálcio, né, possa ser restaurado novamente, os seus níveis normais no sangue. E entra em ação também os nossos rins, onde esses rins, né, nos nossos néfrons ali, vão fazer uma maior reabsorção de cálcio, fazendo com que menos cálcio saia naquela urina. Né? Um processo de regulação da excreção desse cálcio. Tranquilo? Então, em altas concentrações de cálcio no sangue, eu vou ter o quê? Uma menor reabsorção nos néfrons e maior quantidade vai ser eliminada na urina desse cálcio. E o contrário, se eu tenho baixa concentração de cálcio no sangue, maior vai ser a reabsorção lá nos néfrons e menor é a eliminação, né, desse cálcio na nossa urina. Outro ponto importante também, galera, é referente ao equilíbrio ácido-base, que está totalmente relacionado a esse processo de regulação da excreção. Por exemplo, no vídeo passado nós falamos melhor sobre isso, recomendo que você veja lá. Mas, dando aí um ressalto, né, já que a gente fala de regulação de excreção, quando a gente tem uma acidose, o ambiente está ácido naquele organismo. O que a gente vai fazer nesses rins? Eu vou ter uma maior secreção e eliminação de H+. E ao mesmo tempo vou ter uma maior reabsorção de bicarbonato. Então lembre-se, em uma questão aí de acidose, o ambiente está ácido, eu elimino, secreto o H+, e vou reabsorver mais bicarbonato. Já em uma situação de alcalose, o contrário, o que eu vou fazer é uma menor reabsorção de bicarbonato e uma menor secreção de H+. Tranquilo? Então lembre-se, em cada situação eu vou ter aí uma adaptação do nosso corpo para manter a homeostase no organismo. E outro ponto também a se destacar, galera, é que nesse processo de secreção de substâncias e reabsorção, sempre nesses processos existe um transportador. E para que ocorram esses transportes, algumas concentrações de substâncias também são alteradas. Por exemplo, quando a gente falou aí de acidose, onde eu vou ter maior o quê? Secreção e eliminação de H+, para que esse H+ seja eliminado,
eu tenho uma maior reabsorção de potássio. E isso, dependendo da situação, pode levar a uma hipercalemia naquela pessoa. Beleza? E o contrário também é verdade. Se eu tenho uma alcalose, onde eu tenho ali, talvez, de certa forma, uma menor secreção de H+, ou até mesmo um processo de reabsorção, eu vou ter uma maior eliminação de potássio. Ou seja, eu poderia levar nesse indivíduo uma hipocalemia. Então, galera, dependendo da situação ali desses transportadores, né, a passagem de íons e substâncias por meio desses transportadores de eliminação ou reabsorção, isso pode alterar a concentração de determinadas substâncias. Então, galera, com isso a gente finaliza mais uma aulinha, mais um resuminho. Espero ter te ajudado, falando hoje sobre excreção, né, esse processo de regulação. E claro, te espero no próximo vídeo referente à fisiologia. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu?